Chegamos na semana do eclipse solar, uma semana onde também vamos ter a Lua entrando em conflito com Urano, com Plutão, com Netuno, reforçando que de fato chegou o momento da gente se libertar das ilusões que nos aprisionavam. Só que essa semana também vai nos mostrar que o excesso de racionalidade também é um tipo de ilusão, que a crença que a gente depositou nos nossos métodos, achando que esses métodos iam nos impedir de falhar, também é uma ilusão. Então, as ilusões claras, os sacrifícios que a gente faz pelo outro e também aquelas ilusões que se disfarçam, que se mascaram de racionalidade, disciplina e controle, todas elas vão cair por terra. E se você não me conhece, oi, eu sou a Isa, eu trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e aqui, no Caminho da Eremita, eu traduzo os símbolos do céu em direcionamento prático aqui na Terra. Se autoconhecimento é parte da sua jornada, você está no lugar certo, então já se inscreva no canal para não perder as previsões semanais e também os vídeos sobre astrologia, sem misticismo, sem estereótipo pronto, só o céu lido com seriedade. Então fica comigo até o final que a gente vai mergulhar aspecto por aspecto nessa semana que promete ser o início e o fim de muita coisa. E começamos a semana no dia 15, segunda-feira, com a Lua em Câncer, sem fazer aspectos maiores com outros planetas. Além disso, é uma Lua que está perdendo a sua força, está perdendo a sua luz. Tivemos o quarto minguante no domingo, e a partir de agora, ela vai perdendo cada vez mais a sua luz até a lua nova, que no caso vai ser o eclipse solar do domingo. Então, temos uma lua que não está sendo direcionada por outros planetas, que está perdendo a sua força, perdendo a sua luz, e apesar de estar no seu domicílio, né, isso na verdade reforça ainda mais o tom introspectivo do dia, porque a lua no seu domicílio, ela tem força para expressar aquilo que ela é, a sua natureza, que é justamente a memória, o passado, o sentimento, a emoção, os padrões emocionais, as memórias afetivas. Então, é um dia inegavelmente mais sensível, mais emotivo, mas não direcionado ao outro ou ao mundo externo, porque a lua não faz ó, nenhuma conversa. É uma introspecção, uma sensibilidade voltada para o mundo interno. Então, na segunda-feira, não se force a ser hiperprodutiva, não se force a ser muito sociável, porque é um dia que pede calma. Além disso, da própria lua trazer essas informações para a gente nunca pode esquecer o contexto maior que a gente está inserido, né? Porque nada adianta a gente olhar só a energia do dia sem entender aonde esse dia está inserido. Então, nós estamos numa semana de eclipse e o eclipse ele é o apagamento de um astro, né? Vai ser o apagamento do Sol. Nós já tivemos o eclipse solar, onde a Lua foi apagada. Agora a gente tem o apagamento do Sol, embora seja um eclipse parcial, né? Então o apagamento não vai ser total, mas ainda assim ao enfraquecimento do astro-rei, que representa a vida, a vitalidade, a consciência. Então, nós já estamos aí nesse entre-eclipse, se aproximando do eclipse solar, que reforça mais ainda essa questão de uma menor vitalidade, de uma menor sociabilidade. E na segunda-feira, a Lua reforça isso, estando sem aspectos com outros planetas, estando perdendo a sua luz, né? E também domiciliada que ela fica forte, mas ela é forte para aquilo que ela se propõe. E a Lua se propõe ao sentimento, à memória, ao mundo íntimo. Já na terça-feira, a Lua se encontra com Júpiter em Câncer, que também está exaltado. Então, é sim um encontro muito benéfico, um encontro muito fértil, porém é necessário que a gente não esqueça do contexto que a gente está conversando. E Júpiter, ele expande tudo aquilo que ele toca. Então, embora esses dois planetas, a gente sabe que a Lua não é um planeta, tá, gente? Só para facilitar a questão aqui, não vem militar em coisa errada. Então, embora sejam dois planetas que estão bem fortalecidos, que estão unidos no mesmo ideal, que é o quê?
a nutrição, o pertencimento, o afeto, estamos num contexto onde, já falamos, toda essa energia ela não é direcionada para o mundo de fora. Então não é um dia que você vai sentir, nossa, hoje eu estou sentindo muito afeto pela vida, pelo mundo. Eu vou entregar afeto para o outro. Não. É um momento que o seu mundo interno vai estar passando por uma lupa que amplia ele. E aí, o que que vai determinar o que vai ser ampliado, né? O que que mora no seu mundo interno. Então, se você está num período da sua vida que você está com mais equilíbrio emocional, que você tem clareza das suas emoções, aí a passagem de Júpiter aqui junto com a Lua em Câncer, ambos fortalecidos, mesmo que a Lua esteja perdendo a luz, pode indicar um momento de mais acolhimento, onde você consegue se conectar com as suas verdadeiras necessidades emocionais, ter um pouco de clareza no que diz respeito àquilo que te nutre. O que que me nutre de verdade? Será que a minha vida está cercada daquilo que me nutre? Está cercada daquilo que me dá segurança emocional? Câncer é o signo que fala da segurança, né? Por um outro lado, se há uma desconexão com o seu mundo interno, com o seu mundo afetivo, essa lupa, que no caso é Júpiter, né, vai ampliar essa própria desconexão. Por um lado, isso pode ser positivo no sentido de que você vai perceber essa desconexão. Você vai perceber um incômodo emocional, uma certa apatia de perceber que, poxa, a minha vida não tá me nutrindo, não tá me nutrindo emocionalmente. E essa lua, ela também vai fazer um sextil com o próprio Sol e com Mercúrio aqui em Virgem, que falam justamente da produtividade, né? Esse Mercúrio ainda está combusto, ou seja, entra naquilo que a gente falou nos últimos vídeos de que é um Mercúrio forte por estar em Virgem no signo, que fala de análise, de racionalidade, de planejamento e tudo mais, mas é tão exagerado que queima os nossos miolos. E aí vem a Lua e Júpiter aqui conversando com essa turma do barulho aqui, com essa duplinha, falando o seguinte: ó, nada adianta você estar se exaurindo mentalmente para dar conta de tudo. De nada adianta você ter planilhas e planilhas e planilhas organizando toda a sua vida pessoal, sua vida profissional, te levando a uma hiperprodutividade, a uma compreensão racional, embora ilusória, das coisas, achando que você entendeu tudo, se isso daqui não nutre o seu campo emocional. Porque afinal de contas, para que é que você está fazendo tudo isso então? Se não te dá amor, se não te dá acolhimento, se não te dá afeto, se não te dá aquele quentinho no coração. Então, essa conversa aqui dessas duas duplas, né? E olha que engraçado o simbolismo da coisa. A gente tem os dois luminares aqui, Sol e Lua, que vão estar juntos no momento do eclipse. E aí a gente tem Júpiter que está super fortalecido aqui em Câncer, ao mesmo tempo em que Mercúrio está super fortalecido em Virgem, apesar de estar combusto. Então, é como se fossem dois faróis que chamam a nossa atenção para esses dois polos que precisam colaborar entre si. Nós estamos falando de um sextil. É um aspecto sutil, mas é um aspecto de colaboração. Nós estamos falando de dois signos femininos mais introspectivos, ou seja, fala muito da questão do serviço de Virgem, que não é um serviço que grita aos quatro ventos, né? É aquele serviço mais dos bastidores, mas pede que justamente essa postura mais receptiva e introspectiva colabore com a questão emocional. Então, o que se pede aqui é olhar interno. Estamos falando de dois signos que trazem para a introspecção. Embora Virgem tenha uma introspecção mais colaborativa no sentido do serviço, né? Eu sirvo ao outro mesmo que recolhida, quieta. Câncer pede esse recolhimento, essa quietude para conexão emocional. Então, ambos pedem esse mesmo recolhimento, essa mesma quietude. Então, já vemos que desde segunda a vibe é essa. Terça-feira a vibe é essa. Então, é para você sair olhando pro lado de fora, é para você sair querendo agradar o outro, ser, opa,
ser produtiva a qualquer custo? Não. É para você querer usar essa parte emocional para o outro, para acolher o outro, para cuidar do não. É para olhar para dentro. Então, terça-feira é um dia que traz esse questionamento de: todo o seu serviço serve a quê? Todo esse método, essa disciplina, essa organização está a serviço de algo que te traz acolhimento emocional, pertencimento emocional? Se a resposta é sim, vai ser um dia positivo, onde você vai perceber que, nossa, todo esse meu esforço, apesar de estar me dando uma certa estafa mental, está me suprindo emocionalmente. Eu sinto que eu estou onde eu deveria estar. Se o caso for o oposto, a sensação também vai ser a oposta, aquela sensação de meu Deus, pra que que eu tô fazendo tudo isso? Não tem nem pra quê, não tem nem propósito. Só que com isso, com essa angústia que pode vir ao perceber esse desalinhamento, te vem a consciência, que é o primeiro passo para fazer algo a respeito, para redirecionar a sua vida para que todo o seu esforço, todo o seu método, toda a sua disciplina, todo o seu serviço sirva a algo emocionalmente genuíno. E aí tem mais 2 aspectos que essa lua faz na terça-feira, que reforçam, na verdade, todo esse questionamento, esse raciocínio que a gente está construindo, que é a quadratura com Marte em Libra. Marte em Libra está debilitado, então toda a sua energia de ação acaba sendo direcionada para mediação, para o olhar para o outro, para encontrar o equilíbrio entre o eu e o outro, o equilíbrio entre o nós, diplomacia e tudo mais. Só que quadratura é um aspecto de tensão. Então, tá falando que no meio de todo esse questionamento que a gente tá fazendo, de o que eu faço, né, serve ao quê, se tem essa conexão emocional, ainda se adiciona a camada de questionamento do outro. Será que todo esse serviço que eu tô fazendo é por conta do outro, por conta da expectativa do outro, para querer agradar o outro, e enquanto isso eu estou sendo infiel ao meu mundo emocional? E o outro aspecto, que na verdade acontece na madrugada, né, de terça para quarta, mas já é sentido na terça-feira, é um trígono com quem? Com Saturnão aqui em Peixes, que fala, né, da quebra das ilusões, mas principalmente da capacidade de criar limite entre eu e o outro, porque o signo de Peixes, como a gente já vem falando, principalmente nos últimos vídeos, né, tem essa questão da dissolução, de não ter limite entre eu e o outro, de não ter limites no geral, né? De tudo ser confuso, difuso. E Saturno aqui traz essa questão da responsabilidade de colocar um limite, de sair também desse papel sacrificial, porque de um lado a gente está falando de Virgem, que tem a questão do serviço, e no outro lado a gente tem Peixes, que tem a questão do serviço também voltado para o sacrifício. E ainda temos Marte em Libra falando dessa questão do agradar o outro. Então, o questionamento é claro aqui na terça-feira. Tudo isso que você está fazendo, que você está se sacrificando, que você está se doando, que você está passando por cima dos seus limites, é pelo outro? Ou é por você? Você está dizendo que é por você, mas será que é mesmo? Será que não é por um medo de desagradar, um medo de ficar sozinha, o medo de assumir as suas verdadeiras emoções? Chegou a hora de despertar desse transe aí, de fazer tudo no automático, por conta do medo de honrar quem se é, de honrar suas emoções, de honrar aquilo que te traz nutrição verdadeira. Chegou a hora de falar, ó, a partir de agora, o que eu faço tem que estar alinhado com as minhas emoções e não com a expectativa do outro. E todo esse questionamento traz um peso mental muito grande, principalmente na quarta-feira, porque temos esse Mercúrio combusto, ou seja, ele já está enfraquecido por conta do excesso de funcionamento. E aí ele se opõe justamente com Saturno, que adiciona peso. Já conversamos, né, do simbolismo de Saturno em Peixes, que é a questão de colocar disciplina, colocar limites na relação, principalmente com o outro, desse padrão do se autossacrificar, mas também na questão das ilusões. Chegou a hora de dar tchau para aquilo que não tem estrutura, para aquilo que não se sustenta no longo prazo. E isso causa um peso mental, porque é necessário uma decisão racional, mas no momento a nossa mente racional ela está sendo queimada. Então há aquela sensação de angústia e de insegurança de será que é isso mesmo? Então a gente já vem percebendo desde segunda, mas principalmente na terça, aquela percepção de
isso não tá dando pra mim. Essa situação, essa relação, né, esse ambiente que eu tô inserida só pensando no outro, não tá me fazendo bem emocionalmente, não tá me preenchendo emocionalmente, então eu tenho que tomar a decisão de sair daqui. E Saturno traz responsabilidade, peso para essa decisão racional na quarta-feira. Aliás, a gente já vem sentindo, tá, gente? Quarta-feira é o momento do aspecto exato, mas ele já vem aplicando, então a gente já vem sentindo esse peso, essa cobrança. Então, nos últimos dias, você já pode estar sentindo esse peso mental, só que quarta-feira é o ápice, é o pico, é um momento em que você percebe: eu realmente tenho que ser responsável aqui, vou ter que ser um pouco mais severa comigo mesma e com o outro para poder tomar uma decisão que eu vou conseguir bancar no longo prazo. E aí a Lua entra no signo de Leão, né, trazendo o humor, né, que a Lua representa muito os nossos humores, trazendo uma energia mais de fogo, porém não vamos esquecer que ela está cada vez mais sem luz. Né? Então não temos uma energia explosiva, né, desse elemento fogo nos humores, mas sim um direcionamento porque o elemento fogo, e principalmente o fogo fixo, né, que é Leão, representa. Os signos de fogo como um todo, eles têm essa questão de serem mais autocentrados, de falarem mais do eu, da essência, do fogo do espírito, daquilo que move a gente em camadas mais profundas. Então, a gente já tá tendo todo esse questionamento e a Lua em Leão entra aqui para falar: ó, preste atenção naquilo que realmente é o seu desejo, naquilo que faz realmente a sua alma brilhar. E por ela estar perdendo a luz, também é necessário aquele questionamento do o que precisa minguar. A lua está minguando. Ela atingiu o seu quarto minguante no domingo, mas ela continua perdendo luz até chegar na fase nova no domingo, que é quando ela vai começar a ganhar luz depois. Então, ainda estamos minguando, ou seja, o que é aquilo que não está conectado com a sua essência, com a força do seu ser, com a sua consciência, com o seu desejo, com a sua vontade? Leão traz tudo isso. E a lua minguando pede para que você honre isso e saiba deixar para trás, deixar minguar aquilo que não está alinhado com você. E essa lua, assim que entra em Leão, ela já faz um trígono com Netuno, que apesar do trígono ser um aspecto colaborativo, a gente tem que entender uma coisa: quando a gente fala de esse é um aspecto positivo, não significa necessariamente que a energia do aspecto é positiva, significa que os planetas estão colaborando entre si. Colaborando como? Depende da essência de cada um. Então, de um lado, a gente tem essa questão emocional mais voltada para os meus desejos, e por um outro, a gente tem uma energia também de fogo, mas encoberta pelas névoas de Netuno. Netuno pode falar muito também da esperança, né? De poxa, agora apesar da dificuldade que foi, né, essa oposição aqui Mercúrio e Saturno, apesar do peso mental que me deu, eu tenho uma esperança, aquele sopro de: "Não, mas agora a vida vai ser mais alinhada comigo, agora eu vou tomar decisões melhores", aí começa a ir por um lado um pouco mais, até mesmo ingênuo, sabe. Ainda quando a gente fala de Áries, tem esse traço de ingenuidade, né, Áries é a criança do zodíaco, é muito idealista. Então esse aspecto aqui pode trazer uma questão emocional de idealismo, de: Nossa, agora eu me libertei, agora tudo vai ser maravilhoso, agora minha vida vai ser só de acordo com os meus desejos, só com essa energia de independência", porque Netuno aqui em Áries fala muito desses ideais de independência, de dar conta de tudo sozinho e agora é tudo pra mim. Mas as névoas estão cobrindo os nossos olhos para enxergar a realidade. Não é tão assim. Ainda precisamos caminhar bastante para encontrar esse equilíbrio entre essa ruptura que a gente está vivendo com as ilusões e com o serviço em excesso que a gente faz pelo outro sem olhar para a gente, versus olhar mais para a gente, para os nossos desejos, para as nossas necessidades emocionais, sem atropelar também o outro. Então, tudo é um equilíbrio, só que para alcançar esse equilíbrio, a gente pode acabar viajando entre um polo e outro, e esse aspecto aqui mostra que a gente pode estar saindo desse aspecto mais angustiante, mais pesado, para ir para o outro polo de achar que a vida é um morango e tudo vai ser maravilhoso. Então é um alerta aqui que eu trago para vocês, que não deixem esse fogo, né, da esperança apagar. Opa!
mas cuidado com as ilusões. Essa lua também vai fazer um sextil com Urano em Gêmeos, Urano que é disruptivo, né? E pode trazer muitos insights positivos do o que precisa romper, quais são os novos caminhos que eu posso percorrer para alcançar esse meu ideal. Só que essa lua também faz uma oposição com Plutão. Plutão, o deus do submundo, que fala daquilo que está escondido, das forças ocultas que nos movem, e fala o seguinte: tá tudo muito lindo, maravilhoso, né? Esse seu ideal de uma nova vida, esse seu impulso para novos caminhos, para romper com aquilo que não serve mais e seguir por caminhos mais novos, originais. Você tá tendo muita inspiração, mas espera aí. Você sabe a raiz de tudo isso? Você sabe se o que está te movendo não é uma outra forma de fuga? Quais são os padrões enraizados que estão movendo as suas ações agora? Então, essa oposição com Plutão traz um pouco mais de peso para uma energia que podia estar sendo otimista demais, trazendo um certo incômodo que inicialmente a gente não pode ter clareza do que é, porque, como eu falei, são os padrões mais ocultos, né? Mas tem um incômodo, tem alguma coisa por dentro pulsando, mostrando que calma. Qual que é o meu objetivo com isso daqui? Ou ainda tem muita questão de poder também. Será que eu não tô querendo impor a minha vontade, me impor pela vida, passando por cima do outro? E aí eu tô justificando esse impulso através de uma necessidade de olhar para mim mesma ou para os meus desejos. Será que isso não é uma fala adocicada? Porque Netuno traz muito isso também, a questão de discursos emocionais e adocicados para justificar uma falta de tato com o outro, para justificar uma certa opressão. Esse aspecto aqui também pode recair muito a níveis coletivos, porque Plutão está em Aquário, que fala da coletividade, dos grupos, e Leão representa muito também as figuras de autoridade. Então a gente tem uma lua minguando, ou seja, as autoridades perdendo força, brigando diretamente com o senso coletivo. E aí, na quinta-feira, essa lua segue sem aspectos maiores, ou seja, ela não está tendo um direcionamento dessa energia leonina e levando em consideração o que a gente analisou para quarta-feira, né? Então a lua ela traz para quinta-feira essa falta de direcionamento, mas ainda carregando todo aquele impacto, né, da briga com o Plutão, dessa questão da perda de força da autoridade, perda de força do poder. Isso se aplica tanto no nível coletivo quanto no nível pessoal. Então chega na quinta-feira, todo aquele ímpeto interno que a gente poderia ter sentido na quarta de vou mudar a minha vida, vou fazer tudo diferente, agora vai ser tudo para mim, tudo do jeito que eu quero, não encontra direcionamento. E aí a gente começa a entender as limitações do ego. E aí, indo pro campo do coletivo, né, a gente tem Mercúrio entrando no signo de Libra, que fala muito das negociações, dos tratados diplomáticos, fazendo uma oposição justamente com Netuno em Áries. Lembra que a gente falou da energia de Netuno em Áries, que traz muita questão do engano, da ilusão, de discursos emocionais inflamados com base em fantasia, né? E brigando justamente com a questão da diplomacia, da negociação. Então a gente vê a nível coletivo, né, a figura de autoridade perdendo força e também tratados e negociações diplomáticas sendo banhados por discursos emocionais, emotivos, mas sem base real, com base em muita ilusão. Então, é necessário que a gente tome cuidado. A nível coletivo, a gente tem uma certa limitação, né, do que a gente pode fazer, mas na nossa vida pessoal, é necessário que a gente tome cuidado com os discursos que a gente está comprando, com os discursos inflamados que a gente compra, seja no trabalho, na vida pessoal, sabe, independente da onde, até mesmo só o fato de você estar ali rolando a rede social e comprando informações como verdade por conta da carga emocional e heróica, né, que a Ares traz, mas impedindo a nossa visão mais ponderada de entender os 2 lados de uma situação, uma visão um pouco mais racional, né, que Libra é um signo de ar, que tem essa capacidade um pouco mais fria de se ausentar emocionalmente para racionalmente analisar
todos os campos da situação, levar em consideração todos os pontos de vista para chegar num meio termo, para chegar em algo mais ponderado. Então, é necessário que a gente tome cuidado com essa armadilha aqui, para não perder essa capacidade racional de análise e de ponderação de todos os lados de uma situação. É necessário que a gente saiba romper com algo emocional, inflamado, romper com as nossas tendências para conseguir ver a situação como ela é, porque senão a gente corre o risco de ser enganado pelas nossas próprias ideologias. Na sexta-feira a gente tem a Lua entrando em Virgem, Vênus entrando em Virgem, então saímos dessa energia leonina em duas camadas, né? Tanto da camada emocional, de humores que a Lua representa, tanto da questão do desejo, do prazer, do relacionamento com o outro, tudo isso indo para Virgem. Então, saindo dessa energia mais apaixonada para uma energia mais centrada, mais analítica. Só que tanto Vênus quanto a Lua fazem uma quadratura com Urano em Gêmeos. Urano que é disruptivo, tem essa questão da ruptura dos sistemas. Virgem representa muito, né, os sistemas. Então, sexta-feira pode ser um dia que a gente veja aí algumas coisas ruindo através de notícias que impactam muito, notícias que causam essa disruptura em sistemas, principalmente levando em consideração o contexto da semana. Tudo isso que a gente já vem observando em relação a negociações, tratados diplomáticos versus, né, discursos inflamados. A gente vem de 2 dias aí observando a questão da autoridade perdendo a sua força, tanto por conta da lua minguante que passou por Leão, mas também do embate que ela sofreu com Plutão em Aquário, representando a força das massas. Então, coletivamente, a gente já vem vendo problemas que vão apontando em relação à figura de autoridade, diplomacia, acordos judiciários e tudo mais. E aí, a sexta-feira é como se fosse um estopim da notícia rompendo, né? Então, as coisas vão se formando e sexta-feira elas tomam o mundo de uma forma inesperada, né? Urano, ele traz essa questão muito rápida, é aquilo que ninguém estava esperando. Então, são notícias, assim, que abalam muito, pode ter um impacto real, assim, na economia também, tá? E nos sistemas no geral. E é interessante a gente perceber que toda essa ruptura prometida, ela tem um pano de fundo que está muito ligado a um enrijecimento da diplomacia, dos acordos. Por quê? A gente tem o que a gente chama de recepção mútua aqui entre Mercúrio e Vênus, porque Vênus está num signo de Mercúrio. Vênus é regida por esse Mercúrio. E Mercúrio está em um signo de Vênus, sendo regido por essa Vênus. Então, há uma colaboração entre Mercúrio e Vênus aqui. Quando a gente fala de Vênus, a gente está falando justamente do olhar para o outro também, da troca com o outro, do equilíbrio, da busca por equilíbrio. Só que em Virgem há muita análise em cima de tudo isso. E até Mercúrio, que fala das trocas, das negociações, que está em Libra, que na teoria a gente poderia falar, né, dessa capacidade de uma troca justa, é regido justamente por essa Vênus que está debilitada. Vênus em Virgem está em queda, então ela não tem a sua potência. Então, toda essa potência de equilíbrio, de harmonia, de negociação, de troca com o outro está enfraquecida. Então, é como se todas as tentativas diplomáticas começassem a cair por terra. E no mesmo dia onde Vênus e Lua, nesse signo de Terra, brigam com Urano, que fala dessas novas notícias, dessas rupturas que vêm através de notícias e informações, porque estamos falando de Gêmeos, tá, gente? Então, vemos que toda a tentativa de buscar um equilíbrio, isso no geral, tá, gente? A gente pode aplicar isso para o coletivo, a gente pode aplicar isso para nossa vida individual. É como se fosse um dia onde novas informações acabam rompendo uma tentativa de equilíbrio, de negociação, e agora tudo fica mais frio, tudo fica mais criterioso. E a gente vê um grande trígono maior se desenhando no céu entre Plutão em Aquário, que fala dessa questão do coletivo, fala também das forças invisíveis que movem o coletivo, com Mercúrio, ou seja, os tratados, as negociações, com Urano, ou seja, a ruptura, as novas informações. E esse grande trígono, ele também se amarra em um grande sextil entre Plutão, Netuno
e Urano, ou seja, estamos falando de muitos planetas geracionais, então de fato o impacto ele é mais coletivo, trazendo Netuno de novo para jogo, falando da questão da manipulação das massas através das redes de informação de uma forma ilusória, manipulando a emoção das pessoas. E agora tudo isso entra em encontro com as questões de negociação, de tratado que a gente viu que estão ficando mais rígidos. O espaço para chegar num consenso está diminuindo e agora entra uma frieza, uma análise, entra muito as questões institucionais no meio de tudo isso, ou seja, coletivamente, gente, está um auê. Ainda mais se aproximando do eclipse, onde o Sol, que representa as figuras de autoridade, que vai estar inclusive em Virgem, ou seja, não é só uma figura de autoridade, é um sistema que vai ser apagado, ou seja, vai ter muvuca, vai ter muito burburinho a nível coletivo e a nível pessoal. Nos resta observar como tudo isso pode nos ajudar a refletir sobre a nossa própria vida. Quais são as tentativas de equilíbrio entre eu e o outro que agora não tem mais espaço? Quais são os setores da sua vida que agora pedem uma postura mais racional, mais analítica, um pouco mais fria? Quais são as relações, as situações onde você já cedeu demais, você já tentou demais chegar no equilíbrio, não deu certo e agora chega uma nova informação, uma nova intuição para você, ó, não vamos esquecer do papel de Urano aqui, que faz você perceber que agora não dá mais para eu ficar buscando esse campo neutro. Agora é hora de eu ser um pouco mais analítica, de eu ser um pouco mais sistemática em relação à minha própria vida, em relação a essas situações, para eu conseguir tomar uma decisão que vai me libertar de muitas ilusões que eu venho alimentando. Então, o raciocínio lógico aqui é o mesmo, tanto para o nível coletivo, que a gente pode observar situações que muitas vezes não estão no nosso controle, quanto no nível pessoal, que é onde a gente tem mais margem de ação, e é por isso que eu gosto de puxar mais para a questão pessoal. Claro que como cada um desses aspectos, não só esse, tá, gente, mas toda análise astrológica, quando a gente fala de nível individual, é necessário ter mais informações do seu mapa natal. Então, se você já tem mais habilidade astrológica, mais conhecimento astrológico, é claro que você vai olhar para toda essa movimentação, colocar em cima do seu mapa natal, ver quais são as áreas da sua vida que estão sendo ativadas por esses setores, e assim você vai ter uma ideia muito melhor de como individualmente isso vai bater para você. Mas como eu, como única pessoinha aqui, não posso fazer e nem tenho como, né, conseguir fazer análises individuais para cada uma das pessoas que assistiu o meu vídeo, não tem como. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a imagem simbólica principal e trazer questionamentos que vocês vão conseguir, de forma mais independente, aplicar na vida de vocês. Mas, principalmente quem me segue no Instagram já tá sabendo disso, mas eu vou trazer informação aqui para quem só assiste os meus vídeos no YouTube. Eu já estou desenvolvendo uma comunidade que vai se chamar Comunidade Caminho da Eremita, onde eu vou ensinar vocês a lerem o próprio mapa natal de vocês, onde eu vou ensinar vocês a interpretarem os trânsitos do momento em cima do mapa natal de vocês, para que vocês tenham essa independência, essa autonomia para compreender as movimentações do céu na vida individual de vocês. Então, em breve eu já vou lançar aqui, tá, no YouTube também, a lista de pré-inscrição, a lista de espera para essa comunidade que vai ser lançada em outubro. Então, vocês fiquem de olho que assim que eu lançar a lista de espera, vocês já se inscrevam, já entrem na lista de espera para a comunidade, para conseguir adquirir esse conhecimento para aplicar na vida de vocês. Enquanto isso, vamos usar o nosso raciocínio para questionar. Vamos usar a nossa observação, a nossa capacidade de observação para entender como esses questionamentos que eu trago aqui se aplicam na sua vida individual. O ponto disso é necessário que você saiba se enxergar, enxergar a sua vida, as dinâmicas da sua vida de uma forma nua, crua, que você deixe o ego de lado, né? Deixe a humildade entrar, para que você saiba, porque às vezes o problema, entre aspas, é a gente. Às vezes toda essa dinâmica de poder que a gente está falando, a gente pode estar no lado opressor da história. E a gente só vai saber se a gente se olha, né, com esse olhar mais cru de observar, poxa vida, eu acho que eu tô alimentando uma ilusão em alguém, eu acho que eu tô usando de discursos inflamados emocionais para manipular alguém.
Ou não, você pode estar do lado manipulado da história, é possível também. Só que, como estamos falando para um grupo maior de pessoas aqui, você, a nível de indivíduo, só vai saber como isso se aplica se você olha para sua vida de uma maneira mais real. Deixa de lado as preconcepções para conseguir se aproveitar desses questionamentos de uma forma positiva, para conseguir romper, né? Vamos lembrar do nosso Urano aqui que vai nos ajudar a romper com aquilo que a gente não quer mais para nossa vida. Fechou? E no sábado a gente tem a Lua transitando ainda por Virgem, sem fazer aspectos com outros planetas, já quase sem luz, muito próxima do eclipse. Então é de fato um dia onde os nossos humores, as nossas emoções não encontram canais de manifestação. E como estamos falando de Virgem, um signo mercurial, tudo isso pode trazer muita agitação mental, uma ansiedade que a gente não sabe direito de onde vem, que a gente não sabe direito para onde direcionar. Então, o conselho que eu posso dar para vocês aqui no sábado também é reclusão. Evite dar muito espaço para os questionamentos, porque é um dia onde, de fato, eles não vão conseguir ser aplicados da melhor maneira, eles não vão encontrar um bom canal de manifestação. Então, quanto mais se alimenta perguntas das quais muito provavelmente você não vai encontrar as respostas nesse dia, mais se alimenta uma agitação, uma ansiedade. Então, dê preferência para um dia mais calmo, mais tranquilo, onde você possa ter contato com a natureza para canalizar essa ansiedade de uma forma mais saudável, né? Despejar ali na terra. Exercícios de respiração, meditação são muito indicados para o sábado, porque de fato tende a ser um dia mais agitado mentalmente, emocionalmente, que não vai encontrar canais, né, saudáveis de liberação dessa energia. Porque no domingo chegou o dia do eclipse, né? É um eclipse solar parcial, então o sol não vai ser 100% encoberto, mas ainda assim é como se sua luz fosse apagada, parte da sua luz fosse apagada. E aqui eu reforço o que eu falei também no último eclipse, é a minha obrigação ser chata, ser repetitiva nesse sentido que eclipse não é portal para lugar nenhum. Eclipses são encerramentos, tá, gente? É só pensar na questão simbólica da coisa. O sol, que é o doador de vida, está sendo apagado. A luz solar que dá vida está sendo apagada. Então, isso não é portal para nada. Pelo amor de Deus, não inventem de ficar fazendo ritual e manifestação, porque é uma energia xoxa capenga, tá? Não é algo auspicioso. Um eclipse antigamente, quando a astrologia começou, né, a ser codificada, toda vez que acontecia um eclipse no céu, era sinal de desastre, desastre natural, queda de impérios. Então, não é um bom sinal isso daqui. Então, não vamos ficar caindo nessa ondinha mística de portal, não. Mas também para não ir para o outro lado extremista, né, de assustar vocês, vamos lembrar de algumas coisas. Primeiro, como eu falei, não vai ser um eclipse total, tá? Então não é o apagamento completo da energia solar, então isso suaviza. Tem um ponto que depende muito do seu mapa natal. Às vezes o seu mapa natal não tem nenhum ponto importante tendo aspectos com esse eclipse. E para você, ó, não vai fazer nada, tá? Pode ser que sim, pegue pontos importantes como Sol, ascendente, mas aí vai muito da parte individual de cada um. E tem muito a questão também da visibilidade, que o eclipse ele é mais forte onde ele está sendo visível, enfim. Tem muitos fatores, tá, gente? E o intuito desse vídeo aqui é dar ah, um geral para vocês, um panorama geral da energia da semana, então eu não vou entrar nessas questões técnicas, mas o que eu tô falando é, não é nem um 8 nem um 80, não é nem, nossa, é um eclipse, portais para fadas e não, mas também não é para ir pro outro lado de achar que o mundo vai acabar, porque é muito relativo, tá? Dos locais que estão sendo impactados pelo eclipse, do seu mapa natal, então é o que eu sempre falo, o que que a gente pode extrair daqui? Uma reflexão que a gente pode aplicar para nossa vida, mas não vai nem pro outro, nem pro 8, nem pro 80 dessa questão do extremismo, tá, gente? Não é nem para entrar em desespero, em pânico, e não é nem para achar que é um portal que vai te levar para Oz, para o mundo mágico. Agora, pro Brasil, sim, é um eclipse de grande significado, porque passa pelo sol do Brasil. Eu já falei também no Instagram, quem não me segue no Instagram, gente, dá uma olhada lá que eu sempre trago carrosséis que se especificam mais
em cada um dos pontos da semana. Então, por exemplo, o eclipse é um ponto importante, eu vou falar sobre ele melhor no Instagram. A entrada de Mercúrio em Libra, eu vou falar melhor sobre ele no Instagram. Como eu falei, o intuito desse vídeo aqui é um panorama geral da semana, né? Então, quem não me segue no Instagram, o arroba é Caminho da Eremita. Eu vou falar melhor sobre esse eclipse de forma mais detalhada por lá. E também peço para que vocês vejam o que eu falei do último eclipse, que também mexeu bastante com questões do Brasil, que passou pelo ascendente da Revolução Solar do Brasil. Então, a gente pode ver um aumento, né, dessas movimentações políticas, tensões políticas judiciárias no Brasil, até porque a semana inteira já mostrou esses pontos. Se a gente lembrar de toda a análise da semana, muita coisa já foi sendo apontada para essa questão de negociações, de tratados e tudo mais. Então, é de fato uma crise política que se apresenta para o nosso país, e aqui esse eclipse reforça, né, marca o ápice, o estopim de uma crise. Uma crise que vai ter não só consequências políticas, mas também consequências econômicas, financeiras. Mas o questionamento individual que eu quero trazer aqui, que todo mundo pode se beneficiar, reforço o que eu falei, quem sabe, quem tem o conhecimento astrológico, pode analisar em que área do mapa está caindo esse eclipse, né? Vai estar aqui, ó, no grau 29 de Virgem, e aí quem tem um conhecimento mais avançado pode fazer essa análise mais individual. Mas para que eu consiga servir a todos que estão assistindo esse vídeo, eu quero trazer um questionamento para vocês, que é o seguinte: a gente teve, 2 semanas antes desse eclipse, um eclipse lunar, ou seja, apagando as questões mais emocionais. Estávamos falando de peixes, né, das ilusões. Então foi um eclipse que se falou muito do apagamento das ilusões, ainda mais que a Lua depois se encontrou aqui com Saturno, né, trazendo aquele choque de realidade. Então trabalhou muito essa percepção de situações, de relações, de ambientes que são baseados em ilusões. Então as ilusões já começaram a cair por terra, né? Então foi um momento de perceber que situações baseadas em ilusões não se sustentam no longo prazo, ó, Saturnão aqui. Só que aqui a gente tem o apagamento agora da mente racional. O Sol representa a consciência. Então, esse eclipse apaga a questão racional, falando que também não adianta uma visão extremamente cética. Não adianta só as planilhas, não adianta só essa visão extremamente material, não no que diz respeito de ambição, tá, gente? Mas material de vida material, aquilo que só os olhos conseguem ver. Não adianta ir só para esse lado, porque ele também é apagado. Aqui se mostra, ainda mais que a gente vem de uns dias aí de Mercúrio combusto, mostrando que a racionalidade por si só, o excesso de racionalidade, o excesso de consciência, também não se sustenta, também quebra. Os sistemas são falhos. Todos esses sistemas que você desenvolveu na sua vida por insegurança, por querer se antecipar ao problema, então você achou que se você criasse vários cenários, vários sistemas, várias formas de agir rígidas, você impediria que erros acontecessem, impediria que situações fora do seu controle acontecessem. Mas Urano também nesse cenário, né, que conversou bastante com a Lua também e tudo mais, mostra que não, os seus sistemas não são a prova de falha. A sua racionalidade não te impede de experienciar os reveses da vida, assim como uma visão iludida da vida também não. Então, de novo, esses eclipses nesse eixo aqui vem mostrando que não é nem o 8 nem o 80, não é nem se entregar às ilusões, a visão de sacrifício pelo outro, e não é nem criar método atrás de método, rigidez atrás de rigidez para impedir que erros aconteçam, porque a vida acontece de qualquer jeito. Então, se despeça dessa agonia, dessa ansiedade, dessa necessidade de antecipar os problemas, se despeça dessa confusão mental, porque muitas vezes, mirando aqui na energia de Virgem, mirando na racionalidade excessiva, na necessidade de prever, de controlar, na verdade, o que você acaba colhendo é o oposto aqui, ó, é a confusão pisciana. Porque o controle ele é uma ilusão. Então você cria sistemas que falham e falham e falham, e aí você entra num estado de confusão de, meu Deus, o que eu achava que era a prova de falha não é. Eu falhei mesmo assim. Eu falhei mesmo sendo extremamente rígida comigo mesma. Então, o meu excesso de racionalidade, o meu excesso de ceticismo também não me protegeu da falha, da mesma forma que os devaneios excessivos também não me salvaram. Então, esse parzinho de eclipses é aquele choque de realidade de
que fez a gente enxergar as ilusões, tipo, ó, aqui você estava iludida, aqui você estava iludida, aqui você estava iludida. Tá na hora de perceber que essas situações não se sustentam no longo prazo, com o encontro que teve com Saturno aqui logo após o eclipse. Tá na hora de você criar mais estrutura para sua vida, novas situações baseadas em estruturas sólidas que se sustentam, mas tá na hora de você perceber que o apego aos seus métodos também é uma ilusão, também é uma armadilha. Seja mais flexível com a sua humanidade. Entenda que você vai falhar sim. Essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez que você vai falhar nessa vida, não. Você ainda vai falhar muito. E tá tudo bem. Tá tudo bem não seguir o método. Tá tudo bem que você não conseguiu obter a resposta que você buscava, mesmo depois de tanta análise. Tá tudo bem. Se liberte dessa autocrítica, mas se liberte também da ilusão. Porque depois do eclipse, a Lua entra aqui em Libra ainda no domingo, já se opondo justamente com Netuno aqui em Áries. Então, os ideais de independência e de heroísmo alimentados por Netuno em Áries acabam confrontando essa Lua em Libra, que entende que a gente precisa do outro. E essa energia anda de mãos dadas com as rupturas do eclipse. Quando a gente percebeu que os nossos métodos rígidos não nos protegem da falha, do erro, da mesma forma a gente percebe aqui que a ilusão de que a gente dá conta de tudo sozinha também não nos protege. A gente começa a perceber a necessidade de entender que a gente mora numa sociedade, de entender que a gente precisa sim do outro, de entender a necessidade do equilíbrio, entender que a gente não precisa carregar o fardo de tudo nas nossas costas. Essa lua também vai fazer um trígono justamente com Urano em Gêmeos, ajudando, né, nessa ruptura desses padrões que já não servem, padrões esses muito enraizados, porque essa lua também vai fazer um trígono com Plutão. Tudo isso, gente, no mesmo dia do eclipse. Ela teve o eclipse ali em Virgem, depois ela passa para Libra e já faz esses aspectos, reforçando, né, os aprendizados, digamos assim, do eclipse, mostrando muitos padrões enraizados que a gente tinha que precisam ser justamente rompidos, libertos. Então, essa ilusão de que eu dou conta de tudo sozinha, essa ilusão de que os meus métodos são a prova de falha e essa ilusão de que eu preciso me sacrificar pelo outro também. Tudo isso cai por terra, passando pela ruptura aqui de Urano e entrando numa visão mais equilibrada com a Lua em Libra, que começa aos pouquinhos a ganhar luz. Estamos na fase nova, então é uma nova lunação, é um novo caminho. Bom, encerramos uma semana intensa, potente. Eu tenho pouco a acrescentar em cima de tudo que a gente já analisou, mas eu tenho um desejo para trazer aqui, que é o desejo que você use esses momentos que podem ser disruptivos, não para se assustar, mas sim para entender que existe vida além da repetição, que as coisas podem ser diferentes e melhores do que elas estão. Às vezes a gente se prende naquilo que é conhecido, às vezes a gente prefere viver o inferno conhecido do que a oportunidade de viver uma coisa muito bacana. Então, não se assuste com as mudanças da vida. Receba elas de braços abertos. A gente se vê no próximo vídeo. Lembre-se que toda travessia começa dentro. Um beijo!